Nosso tema é fotometria de chamas e o grupo é formado por Henrique Campos dos Santos e Iago Teixeira de Andrade. A espectrometria atômica é baseada em medidas de luz absorvidas ou emitidas pelos elementos de uma dada amostra. Ela determina os elementos que estão presentes e sua concentração. Para isso, utiliza curvas de calibração. A fotometria de chama é um processo onde a emissão de radiação por átomos neutros é medida. Os átomos neutros são obtidos por introdução da amostra em chama, daí o nome da fotometria de chama. Uma vez que a radiação é emitida, também é chamada de espectroscopia de emissão de chama. Nessa imagem, podemos observar o comportamento de um átomo quando este recebe energia e depois deixa seu estado. Primeiramente, ao receber energia, o átomo é excitado e passa a uma camada mais afastada em relação ao nível eletrônico. Em seguida, para retornar ao seu estado de relaxamento, este libera energia em forma de fóton. Quando uma solução de sal metálico é pulverizada como gotículas finas em uma chama devido ao calor de chama, as gotas secas deixam um bom resíduo de sal. Esse resíduo fino converte-se em átomos neutros. Como já citado, os átomos ganham energia ao serem colocados em contato com a chama e depois retornam ao seu estado fundamental. Neste processo de retorno, os átomos abandonados emitem radiação de comprimento de onda específico para cada elemento. Essa especificidade do comprimento de onda de luz emitida forma um aspecto qualitativo. Enquanto a intensidade da radiação depende da concentração do elemento, isso torna um aspecto quantitativo. O processo parece ser simples e aplicável a todos os elementos, mas na prática, apenas alguns elementos do grupo 1A e do grupo 2A, como lítio, sódio, cálcio, são analisados. A estimativa dos metais alcalinos pela fotometria da chama é de longe sua aplicação mais importante na análise química de rotina. Para esse requisito generalizado, a fotometria de chama de baixa temperatura fornece o procedimento mais confiável e conveniente disponível. Essa técnica tem um considerável apelo no campo da química clínica, pois proporciona um meio rápido e confiável de estimar o sódio, o potássio e o lítio nos fluidos corporais. Ela explora o fato de que os compostos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos são termicamente dissociados em átomos a temperatura de chama de queimador de Bunsen e que alguns desses átomos produzidos são ainda mais excitados para um nível de energia mais elevado. Quando esses átomos excitados retornam ao seu estado fundamental, eles emitem radiação, que para os elementos desses dois grupos reside principalmente na região visível do espectro eletromagnético. A intensidade dessa luz é, na maioria dos casos, proporcional à quantidade absoluta das espécies presentes na chama em qualquer momento, ou seja, o número de átomos que retornam ao seu estado fundamental é proporcional ao número de átomos excitados, ou seja, à concentração da amostra. Essa relação aplica-se apenas a baixas concentrações. Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff deram um passo decisivo para a espectrometria de emissão de chama ao reconhecer que linhas espectrais emitidas por metais ocorrem em comprimentos de ondas definidos, independente dos ânions que estão em solução. O espectroscópio de Bunsen-Kirchhoff é um aparelho usado para efetuar medidas do comprimento de onda de radiação luminosa. Seu funcionamento baseia-se na dispersão de luz. É constituído de uma plataforma sobre a qual se coloca um colimador, uma luneta e um projetor. O colimador é formado por uma fenda discreta de abertura regulável, colocada no plano focal de uma lente convergente que faz a luz incidir sobre um prisma colocado em um suporte. O raio que emerge do prisma incide na luneta focada no infinito de modo a formar uma imagem nítida. O projetor consiste de uma lente convergente em cujo foco posiciona-se em um dispositivo contendo uma escala graduada calibrada, de modo que cada marca corresponda a uma raia monocromática. A escala, devidamente iluminada, projeta uma imagem na mesma direção da luz refratada do prisma, permitindo simultaneamente a leitura e colimação. Para realizar o procedimento da fotometria de chama, é necessário alguns instrumentos, como queimador, monocromadores, detectores, gravador e exibição. O queimador é a parte que produz átomos excitados. Aqui, a solução de amostra é pulverizada em combinação com combustível e oxidante. É produzida uma chama homogênea de intensidade estável e existem diferentes tipos de queimadores, como queimador de consumo total, fluxo laminar e queimador Mecher.
Combustível e oxidante são necessários para produzir chama de tal forma que a amostra se converta em átomos neutros e excite-se com energia de calor. A temperatura da chama deve ser estável e também ideal. Se a temperatura for alta, os elementos da amostra convertem-se em íons em vez de átomos neutros. Se for muito baixo, os átomos podem não ir para o estado de saída. Portanto, uma combinação de combustível e oxidante é usada de modo que haja a temperatura desejada. São necessários filtros e monocromadores para isolar a luz do comprimento de onda específico da luz produzida pela chama. Para estes, filtros simples são suficientes, pois estudamos apenas alguns elementos como cálcio, sódio e lítio. Então, um filtro para cada elemento é utilizado. Quando um elemento particular é analisado, o filtro particular é usado para que ele filtre todos os comprimentos de ondas. O detector fotométrico de chamas é semelhante ao usado na espectrofotometria. A radiação emitida está na região visível, isso é, de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Além disso, a radiação é específica para cada elemento, de modo que detectores simples sejam suficientes para o propósito, como células fotovoltaicas, tubos fotográficos e etc. Gravadores de exibição são dispositivos para ler a gravação dos detectores. A fotometria de chama possui algumas aplicações importantes. Para análise quantitativas de amostras por comparação de comprimentos de ondas, de emissão de espectro em padrões, ou para análise quantitativas para determinar a concentração dos elementos 1A e 2A, como por exemplo a concentração de cálcio em água dura, concentração de sódio e potássio em urina, concentração de cálcio e outros elementos em materiais biológicos e cerâmicos. Ao contrário de outros métodos de espectroscopia, a fotometria de chama encontra pouco uso em pesquisa e análise. Isso é devido ao número limitado de elementos que podem ser analisados. A amostra precisa ser introduzida com soluções em gotículas finas. Muitos sais metálicos, solo, plantas e outros compostos são insolúveis em solventes comuns. Portanto, eles não podem ser analisados por esse método. Uma vez que a amostra é volatilizada, se uma pequena quantidade de amostra estiver presente, é difícil analisar por esse método, pois ela é desperdiçada por vaporização. Além disso, durante a solubilização com solventes, outras impurezas podem misturar-se com a amostra e podem levar a erros nos espectros observados.